24, de 1 a 8. E como sempre eu vou fazer a contextualização desta situação. Jesus, depois que nós conhecemos, passou ali pelo Calvário da cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que ele passou 40 dias ainda conosco aqui na terra. E nesses 40 dias, ainda deu alguns ensinamentos, conversou ali com Pedro, mas aí ele deixou a grande comissão. Diga, grande comissão. Seria o último recado de Jesus Cristo aqui na terra. E é o famoso ide de Jesus que nós conhecemos, que está ali em Marcos 16, 15, 16, e está também em Mateus 28, de 18 a 20, onde no 18 ele diz assim, Jesus dizendo para você, claro que ele estava ministrando aos apóstolos, seus discípulos, mas também serve para nós. Se você também é discípulo de Jesus, diga amém. Então, claro que é para você também. Ele diz assim, 18, todo poder me foi dado, no céu, na terra e no inferno. E esse poder eu transmito à minha igreja. 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as criaturas, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aí ele diz assim, eu não vou saber exatamente, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Basicamente, essas são as últimas palavras de Jesus Cristo. Ele mandou, ide e pregai, ide e ensinai a palavra de Deus. E aí nós nos deparamos agora com Paulo. O contexto de Paulo é que Paulo estava preso, agora é a sua segunda prisão. A primeira era uma prisão domiciliar. Paulo recebia pessoas, Paulo escrevia as cartas, Paulo ensinava. Foi aquele contexto de Filipos, de Filipenses. Mas agora Paulo, na segunda prisão, ele está numa masmorra. Na primeira prisão, ele era um preso religioso. O apóstolo Paulo estava preso porque falava de um tal Jesus Cristo. Mas agora, Paulo está preso como malfeitor, como um bandido. Por que ele chegou nesse contexto de bandido, de malfeitor? Porque agora, no dia 19 de julho de 64 depois de Cristo, o imperador Nero sobe na sacada do seu palácio e toca fogo em Roma. Diga misericórdia. Roma tinha 14 bairros. O fogo consumiu praticamente 10 bairros. 4 bairros ficaram quase que intactos. Nesses 4 bairros moravam os judeus e os cristãos. Diga aleluia. Mas aí foi o álibi perfeito para Nero. Ele era um pouco assim, meio louco, tocava fogo. Os historiadores dizem que, tem até filmes, se você quiser ver. Ele tocava uma lira, se vestiu ali a caráter, como um personagem do teatro, tocando lira enquanto Roma ardia em fogo. Roma queimou por 7 noites e 6 dias, uma semana. E aí ele encontrou o álibi perfeito, colocou a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Ora, um dos grandes líderes dos cristãos naquela ocasião era o apóstolo Paulo. E aí, quando prenderam agora Paulo desta feita, agora ele é preso como um salteador, malfeitor, um baderneiro, um bandido. E agora ele vai para a masmorra. E aí ele diz as últimas palavras de Paulo.
Então, nosso tema da nossa ministração: últimas instruções de Paulo à igreja. O tema é últimas instruções de Paulo à igreja. E ele escreve a segunda carta a Timóteo, agora já sentenciado, sentença de morte. Já falamos aqui mesmo que Paulo foi decapitado porque ele era cidadão romano, e o cidadão romano não podia ser crucificado, que a pior morte era por crucificação, mas o cidadão romano não podia receber tal pena. E aí Paulo, já sentenciado, ali no corredor da morte, ele quer dar as últimas instruções para Timóteo. Existe na Bíblia 3 cartas, ou epístolas, que são conhecidas como as cartas pastorais. É justamente Tito, 1ª e 2ª Timóteo. Em todas as cartas, Paulo salva a igreja assim: graça e paz do Senhor Jesus. Mas quando chega nas cartas pastorais, ele diz graça, paz e misericórdia, que o pastor passa por dificuldade. Então, Timóteo agora, como um filho da fé de Paulo, como alguém que ia segurar o bastão, que ia dar continuidade à história e o ministério de Paulo, Paulo quer dar as últimas instruções. Aí, se você está com essa Bíblia aberta em 2 Timóteo 4, do 1 ao 8, diga amém. Amém. Então vamos fazer como sempre, vamos ler versículo por versículo. Então vamos ler o versículo 1, 4:1 de 2 Timóteo. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vida e pelo seu reino. Então Paulo começa a dizer assim: Timóteo, o que eu tenho para te dizer aqui é muito importante. Sabe de uma coisa? Eu vou invocar logo a presença de Jesus Cristo. E ele diz, olha, em outras traduções, conjuro-te diante de Deus e de Cristo. E essa palavra aí, diante de Deus e Cristo, no grego, é diante de Cristo, que é o Deus. Cristo é o Senhor, diga amém. Tanto isso é verdade que em Colossenses capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz que Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Então essa palavra grega aí é Cristo, que é Deus. Então conjuro-te diante de Cristo, que é Deus, que... Aí ele começa, e ele é aquele juiz que vai julgar vivos e mortos. É verdade, a Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do grande tribunal de Deus. Então Paulo faz ali uma advertência, uma convocação solene: Timóteo, eu chamo Cristo para ser nossa testemunha do que eu vou te falar, porque é a última coisa, é o último recado que eu quero dizer para ti, é algo muito importante, presta muita atenção. Se fosse hoje eu dizia grava no seu celular, porque é muito importante. Mas o que seria tão importante assim? Falamos agora na grande comissão de Jesus Cristo, que foi para você ir e pregar, ir e fazer discípulo. Qual seria o último recado de Paulo para Timóteo, seu filho espiritual ali? 2. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Olha qual foi o grande conselho de Paulo. As últimas palavras de Paulo foram as mesmas de Jesus. Jesus disse: ide e pregai. Paulo disse: prega a palavra a tempo e fora de tempo. Em outras traduções, quer seja oportuno, quer não seja, mas prega a palavra. Se você está entendendo, diga amém. Amém.
grande conselho de Cristo, o grande conselho de Paulo, é para mim e para você pregar a palavra. E ele diz como Timóteo deve pregar a palavra. Esse insta aí que não está do Manuel, insiste, prega com insistência, quer seja tempo ou fora de tempo. O que significa? Quer as pessoas queiram ouvir, quer não queiram, mas continue pregando, continue ensinando. Aí ele diz assim, com longanimidade, com longo ânimo, com muita paciência. Você tem que ter paciência para ensinar, para instruir, para pregar. A palavra de Deus precisa ser pregada com ensino. Diga amém. Então, quer você pregue, os líderes aqui, quer você pregue os 3 modelos ou mais que existe no temático, quer seja o textual, quer seja o expositivo, quer seja o biográfico, quer seja o histórico, mas pregue a palavra ensinando. Se é versículo por versículo, ensine cada versículo, o que significa, qual é a importância, o que você tem que aprender. É ensinando. Mas eu só gosto de pregar tematicamente, meu sermão só é temático. Não tem problema, mas ensine os versículos e tire tudo que você vai pregar da Bíblia. Diga amém. Amém. Diga, eu estou entendendo. É isso que Paulo diz agora para Timóteo. 3. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Vamos dividir em 2 partes aí. Porque chegará o tempo, diga, esse tempo já chegou. Esse tempo já chegou. Olha, toda vez, diga, que você vê na Bíblia, últimos tempos, últimos dias, eu vou dizer para você aprender hoje. Não tem que ensinar a palavra? Sim ou não? Sim. Últimos dias significa desde que Jesus morreu e ressuscitou, começou os últimos dias. Até hoje, estamos vivendo os últimos dias. Agora, quando disser aquele dia, só um dia no singular e de preferência maiúsculo, aí é a volta de Jesus. Mas os últimos dias, estamos vivendo desde o tempo de Paulo. Nós estamos nos últimos dias. Mas o que ele diz que acontecerá nos últimos dias? Que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão mais ouvir a palavra. Cada um quer ouvir o que lhe dá prazer. É uma palavra adocicada. E aí, vou ensinar para vocês que os dídimos, diga dídimos. O que é dídimo? Gêmeos, pensamentos iguais. Os dídimos se atraem. Se você quer ouvir uma palavra só de libertação, você vai procurar um mestre que vai lhe ensinar sobre libertação. Quer ouvir uma palavra só sobre finanças, você vai procurar um que fale sobre finanças. Quer falar um só, e assim você procura, os dídimos se atraem. Mas ele diz que nos últimos dias não suportarão. É como se ele tivesse. Lê a parte B aí, para mim continuar ministrando. Tem muita coisa aí. Lê tudo desde o começo. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Então as pessoas vão procurar mestre conforme o seu desejo. Não suportarão a sã doutrina. Doutrina no grego é didático, que significa ensino. Não suportarão a sã doutrina, a palavra, o ensino saudável, o ensino da Bíblia.
mas procurarão mestre conforme o seu desejo. Hoje está muito na moda os coach, autoajuda, cura emocional da alma. Irmãos, Paulo já sabia de tudo isso. Prosperidade, né? A teologia da prosperidade, o evangelho da troca, o evangelho do sacrifício. E Paulo diz: olha, eles estão procurando o que gostam. Você não está aqui para receber o que você gosta, o que você deseja. Você está aqui para receber o que você precisa. Diga amém. Amém, Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É o que você precisa. É a doutrina saudável. É a doutrina, é o ensino que salva. É o ensino que vai lhe levar para o céu. Amém. Porque esses outros aí, isso é engano. Em outras traduções, não sei se é no 4 ou se é agora, ou se é nesse aí que não está, diz que eles procuram fábulas, mito. Fábulas e mito, é coisas enganosas. Então, se é no próximo, vamos ler o 4. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Olha, se desvio o ouvido da verdade, não querem ouvir a verdade que liberta, a verdade que restaura, a verdade que salva, mas vão levar seus ouvidos para as fábulas, para os mitos, para os enganos, querem ouvir mentira, e é gostoso, o evangelho do mamãozinho com açúcar, do testemunho, do tudo posso naquele que fortalece, lembram? E aí Paulo diz: olha, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, não é Paulo que diz, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de 2 gumes, ao ponto de repartir espírito da alma, medula de outra coisa que eu não estou lembrando qual é, mas é Hebreus 4:12. Então é a palavra de Deus que lava, que limpa, que purifica, que transforma, que renova e que salva. É a palavra, é a sã doutrina, é a palavra saudável, é o ensino. Você está entendendo? Diga amém. Então não é o que você quer ouvir, não é o que você deseja, é o que você precisa, é o que você necessita, é o que vai trazer transformação na sua vida. E Paulo já começa ensinando isso, porque se você ver no capítulo 3, se manifestariam os falsos mestres. Mas vamos avançar. 5. Tu, porém, sede bravo em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Olha que Paulo diz para Timóteo, que isso é para você também. Mas tu, porém, Paulo usa esse tu, porém, várias vezes, quando ele quer fazer um contraste. Em 2 Timóteo 3, no capítulo 10, no 14 e agora no 4:5. Tu, porém, Timóteo, não vai nessa não. Tu tem que ser diferente. Tu tem que ser um evangelista. Prega a palavra. Anuncia a palavra, que é querigma, né? É um anunciador. É um arauto. O arauto era aquele que anunciava, era um mensageiro que anunciava. E o arauto representava. O arauto hoje seria um diplomata, seria um embaixador. Paulo mesmo disse que nós somos embaixadores em Cristo, né? Mas quando nós estamos sendo embaixadores, ou arauteando, como Paulo diz, nós estamos representando um reino. Timóteo, tu como representante do reino de Deus, prega a palavra, ensina, corrige, repreende. Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 que toda palavra é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a exortação.
Essa é a função da palavra, mas com ânimo longo, com paciência, com perseverança, com amor, mas tem que ser falada a verdade. Se você está entendendo, diga amém. Amém. Tu, porém, Timóteo, anuncia o evangelho. Ser um evangelista, a palavra evangelista aí é a mesma coisa. Ser um pregador, ministra a palavra a tempo e fora de tempo. Quando seja oportuno, ministra a palavra. Quando não seja, ministra. Quando as pessoas quiserem ouvir, ministra. Quando não quiserem ouvir, ministra. Amém. Não te cala, fala, abre a tua boca. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Quanto a mim, Paulo, já estou sendo preparado como oferta de libação. Eu queria que alguém encontrasse rapidamente, e é fácil, né? Êxodo capítulo 29, que não seja o Manuel para não atrapalhar aí o andamento. Êxodo capítulo 29, vamos ler os versículos 40 e 41, que vai falar de oferta de libação, depois eu comento. Mas ele está dizendo, eu, porém, já estou sendo oferecido como oferta de libação, porque já está chegando a hora da minha partida. Eu falei no nosso grupo, um dia desse, que partida significava 3 coisas, podia ter 3 significados no grego, vou acrescentar mais um hoje. Partida que Paulo está falando significa 4 coisas no grego, pode significar mais, mas vou citar pelo menos 4. A primeira seria quando o navio ia partir, se levantava as velas, subia a âncora, velas alçadas, o vento batia no navio, o navio queria sair, e aí você tirava as amarras, e aí o navio partia para uma nova cidade, para um porto seguro. Tinha esse significado. Outro significado também, quando as pessoas iam se mudar, as pessoas faziam a sua mudança, geralmente moravam em tendas, né? Paulo mesmo era construtor de tenda, e aí tirava os pau, não é chutar o pau da barraca, tá? Mas tirava as estacas, e ali desarmava-se a tenda e se partia, se mudavam. Era outro significado. O outro também era quando as ovelhas estavam nos apriscos, nos currais, e aí, quando se levantava a porteira, ela saiu correndo livre para o campo. Tinha esse significado também, que eu não falei no nosso grupo. Mas também tinha o significado da morte. Partir também é o significado da morte. A palavra grega para morte é thanatos. Diga thanatos. Thanatos é morte. E Paulo está dizendo, olha, o tempo da minha morte, o tempo da minha partida é chegado. Paulo não entendia nem como a morte, mas como uma viagem. Seria a última viagem que agora eu vou fazer, direção ao céu. Diga aleluia. Então, encontraram o texto da libação? Então leia, por favor. Êxodo 29, 40 e 41. Com um cordeiro, na 10ª parte de uma éfa de flor de farinha, amassada, com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. Amém. Então ele está falando aí de oferta de libação. Diga libação. O que era uma oferta de libação? Aí, para cada animal, era uma quantidade. A libação podia ser de vinho, de azeite e até de leite. Mas aí no caso foi vinho. Então, esse hin, que está escrito aí, seria uma quantidade. Essa quantidade que está aí seria 3,5 litros aproximadamente de vinho. Se colocava para um cordeiro. A oferta fosse maior, mais vinho. Menor, menos vinho. Mas o que significava isso? Significava que você podia oferecer o vinho antes, durante e depois. Você preparava o cordeiro e você colocava a oferta de libação.
Então Paulo está dizendo assim: eu já estou me oferecendo, não é Nero que está me matando, que está me condenando, mas eu mesmo estou oferecendo a minha vida como oferta de libação a Deus, uma oferta de sacrifício. É isso que Paulo está dizendo. Ali Jacó também, rapidamente, ali quando ele vai fugindo, um dia desse a pastora do Avivamento ministrou aqui, quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, e aí ele teve encontro com Deus em Betel, que era a cidade da luz, depois transformou para Betel, Betel significa casa de Deus. E aí, quando ele acordou, ele disse: eu não estou em outro lugar senão na casa de Deus, aqui é a porta do céu, e eu vou fazer logo um concerto, vou fazer logo uma aliança. E a Bíblia diz que ele pegou umas pedras, pegou azeite e derramou, e fez ali uma aliança, uma oferta de libação. Isso está em Gênesis capítulo 35, no versículo 14, se você quiser acompanhar em casa ou aqui mesmo. Então Paulo diz: eu já estou, quanto a mim, Timóteo, eu já estou sendo oferecido como uma oferta de libação, o tempo da minha partida é chegada. É isso que Paulo está dizendo. 6, não, foi o 6, né? 7, é o 6? 7. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então Paulo diz, está ministrando a Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Lembra que Paulo usava sempre aqueles jogos olímpicos de Atenas e da Grécia, de outros lugares também tinham os jogos, né? Corinto também tinha esses jogos. E aí ele compara aí, talvez como um atleta, né? Como eu falei em Filipenses 3:13, quando ele diz: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fica, e avanço, e avançando para estar à frente de mim, avanço para o alvo, para Jesus como supremo vocação de Cristo. Mais ou menos assim, não consegui dizer exato não. Filipenses 3:13 e 14. E aí ele compara agora talvez como uma luta. Ele compara a carreira dele, o ministério dele como uma luta. Eu combati o bom combate, acabei a carreira, concluí. Não importa como você larga, o importante é como você vai chegar. Observe que numa corrida, mesmo de atletismo ou de carros, Fórmula 1, não adianta você ser o primeiro, pole position, porque você pode quebrar no meio da corrida, sim ou não? Mas não importa como você chega. A classificação é do primeiro que chega, que cruza a linha. Então ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, concluí e guardei a fé. O que significa isso? Que ele não negociou o seu chamado, não negociou o seu ministério, não negociou a palavra de Deus. Guardei a fé. Muitas vezes a fé, e aí também ela fala, quando diz irmão da fé, é irmão em Cristo, pessoas que são crentes. Então quando ele diz guardei a fé, guardei os princípios, guardei a palavra, não fui contaminado apesar dos falsos mestres. E aí ele caminha para o final, 8º. Desde agora a coroa da justiça lhe está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Olha que coisa tremenda. Ele diz que agora o que está aguardando ele é a coroa da justiça. Diga coroa. Essa palavra coroa no grego tem duas palavras para coroa. Pode ter mais, vou citar duas. Tem diadema, diga diadema. Diadema
era a coroa real, era para reis, rainhas, príncipe, princesa, pessoal do sangue azul, né? Os nobres, é diadema. Mas tinha estéfanos, diga estéfanos. Estéfanos era a coroa da vitória, a coroa de louro. A palavra grega aí é estéfano. Desde já o que me aguarda é a coroa da justiça, a coroa da vitória, onde naquele dia o justo juiz é Jesus, porque até então ele foi julgado por um juiz injusto, julgado por Nero, foi condenado à morte. Por mais que você sofra injustiça na sua vida, você tem um justo juiz que observa e vê tudo, e naquele dia vai lhe julgar corretamente. Diga aleluia. O justo juiz já estava aguardando Paulo para dar para ele a coroa, o estéfano, a coroa da vitória que tem para ele. Agora a última palavrinha para você, não só para mim, Paulo, mas para todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus em amor. Fale para o irmão do seu lado assim: você, no fundo do seu coração, você já desejou mesmo a volta de Jesus? Fale. Não espere a resposta não, porque talvez você esteja aqui na flor da idade, talvez você esteja até noivo e quer, poxa, mas eu quero me casar. Não, talvez eu esteja mulher, tá? Eu esteja grávida e eu quero pelo menos ver meu filho nascer. Não, eu estou fazendo uma faculdade, eu quero pelo menos concluir esse curso. Não, eu estou construindo uma casa e, poxa, minha casa não está nem acabada. Mas será se Jesus voltar não vai ser bem melhor? A Bíblia não diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado. Amém? Então não fique olhando para as suas coisas terrenas, seu noivado, seu casamento, seus filhos, sua casa, sua faculdade, mas deseje a volta de Jesus. Jesus vai voltar, irmãos. Quer você queira, quer você não queira, precisamos desejar. Volta, Jesus. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Posso ouvir amém? Então Paulo diz: desde agora o que me aguarda é a coroa da justiça, preparada pelo justo juiz, que vai dar não só para mim, mas para todos aqueles que amam e que desejam a sua volta. Vá ficando em pé, vamos orar e depois vamos cantar Maranata. Ficando em pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, meu Deus. Obrigado porque talvez trouxemos hoje o despertar para a Tua igreja, meu Deus. Que Jesus, ali quando quis dar seu último recado, a sua última palavra, Ele disse: ide e pregai o Evangelho, ide e fazei discípulos. Meu Deus, agora hoje vimos no apóstolo Paulo, meu Deus, quando ali foi ministrar para Timóteo, talvez trazendo seu último recado também para Timóteo e para toda a igreja. Ele diz: Timóteo, pregue a palavra, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Quando as coisas estiverem boas, pregue a palavra. Quando as coisas não estiverem tão boas, pregue a palavra. Quando as pessoas quiserem ouvir, pregue a palavra. Quando as pessoas não quiserem ouvir, pregue a palavra. Meu Deus, esse recado não é só para Timóteo, meu Deus. Esse recado é um despertar para a tua igreja, porque ele também diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, meu Deus, as pessoas não suportarão mais a sã doutrina,
mas terão curiosidade, querem ouvir aquilo que lhe agrada, aquilo que é desejoso, aquilo que é prazeroso, trazendo um evangelho baseado em fábulas, em mitos, em mentira, em enganos, em heresias. Meu Deus, como abrimos hoje os nossos televisores, meu Deus, podemos constatar tantos falsos mestres, trazendo o evangelho do engano, da mentira, aquele evangelho adocicado, aquele evangelho mentiroso, meu Pai. E Paulo nos instrui dizendo: não é para pregar o que eles querem ouvir, não é para pregar o que eles desejam ouvir, mas pregue o que eles precisam. Meu Deus, podemos citar Oséias 4:6, quando dizia: o meu povo sofre, perece, é destruído, vão para o inferno, porque lhes faltam conhecimento, porque é o conhecimento da verdade, é o conhecimento da palavra que nos liberta, meu Deus. Meu Pai, nos ajuda sempre a pregar a tua palavra, não se importar com o crescimento, não se importar com o que estão pensando, não se importar com o que estão falando, meu Deus, mas que possamos pregar a sã doutrina, o ensino verdadeiro, o puro trigo para alimentar as pessoas, as nações, as vidas e trazer transformação, restauração e principalmente salvação, porque um dia todos nós estaremos na presença desse justo juiz, e se ele é justo, ele vai julgar com justiça. Quem tiver certo, é certo, porque a tua palavra diz que ele não pega o inocente por culpado, mas também não pega o culpado por inocente. Meu Deus, nos ajuda a permanecer na tua palavra, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E você diz amém e aplaude o Senhor bem forte, aleluia! Glória a Deus!